A paz do nosso Senhor Jesus. Uma ótima quarta-feira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Peço a você que pode compartilhar, curtir, comentar nos vídeos para que alcance mais e mais pessoas, porque as palavras diárias só servem para nos ajudar em nossa caminhada aqui na terra e que possamos conhecer mais, se aproximar mais do nosso Senhor e Salvador. E a palavra de hoje é em 1 Crônicas, do capítulo 15, dos versículos 14 e 15. Só que antes de eu começar a ler esses versículos, eu quero citar uma passagem onde fala de dois homens que ambos ficaram diante da presença de Deus, diante da arca do Senhor, que representava a presença de Deus, mas tiveram finais diferentes. Um acabou perecendo e o outro acabou tendo as bênçãos de Deus. E o primeiro homem que eu quero falar se chama Uzá, que eu já venho falando durante essa semana sobre esta passagem, que estando diante da arca do Senhor, juntamente com Davi, guiando a arca até Jerusalém, os bois tropeçam e ele tenta segurar a arca e acende a ira do Senhor. E ele morre ali perante o Senhor. O Senhor mata Uzá por ele fazer algo que Deus não ordenou a ele para fazer. E por falta de conhecimento, Uzá acaba perecendo, mesmo diante da presença do Senhor, por não saber que ele não podia tocar na arca, porque em nenhum momento vemos na Bíblia Davi avisando a ele que ele poderia ou que ele não poderia tocar na arca. E ele, agindo precipitadamente, tenta segurar a arca e acaba morrendo. Então, mesmo que caminhamos com pessoas de Deus, porque Davi era um homem escolhido por Deus, era rei de Israel segundo o coração de Deus, mas talvez por Davi não lembrar de avisar, Davi deixa que aquela tragédia acontecesse. E eu creio que o castigo de Davi foi que um homem que tentou te ajudar acabou perecendo, também por uma precipitação de Davi, querer levar a arca do Senhor de qualquer maneira para Jerusalém. Mas a tragédia pior aconteceu com Uzá, que perdeu sua vida, mas por falta de conhecimento. Então Uzá também errou, porque ele, conduzindo algo sagrado, que era a presença de Deus, não procurou buscar conhecimento para fazer da maneira correta. Só que mais à frente iremos ver um homem chamado Obed-Edom, que quando a arca tropeça, eles não podem, quando o boi tropeçam e Uzá tenta segurar a arca e acaba morrendo, eles não continuam com a viagem, por essa tragédia ter acontecido. Então a arca vai para a casa de Obed-Edom. E certamente Obed-Edom foi abençoado porque acolheu a arca de Deus com obediência e reverência. Então a diferença de um homem para outro está na obediência a Deus. Ambos estavam diante da arca de Deus, diante da presença de Deus. Mas o que determinou o fim de cada um deles foi que um desobedeceu por falta de conhecimento o Senhor. Então Deus não está preocupado com sua boa intenção, porque Uzá tinha uma boa intenção, mas por não fazer aquilo que era certo, por fazer algo que o Senhor não ordenou a ele para fazer, ele acabou morrendo. E Obed-Edom foi abençoado e tudo quanto tinha durante os 3 meses que a arca ficou em sua casa. Você conhece a história? Para quem não conhece,
A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e ele foi abençoado e tudo quanto tinha durante esses 3 meses. Mas por sua obediência, por sua reverência à presença de Deus. E agora iremos entrar no versículo que, na palavra de hoje, que está em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 14 e 15, que diz assim: Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então vemos que os sacerdotes se santificaram para poder levar a arca do Senhor, para poder levar a presença do Senhor, continuar a viagem até Jerusalém. Então, que saibamos que para carregar a presença de Deus, tem que se santificar. O Senhor fala, para carregar a presença de Deus, tem que se santificar, tem que fazer da maneira certa. E tinha uma maneira correta para fazer aquilo, que era colocar a arca de Deus aos ombros, os sacerdotes, os levitas. O capítulo 15 fala, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então, vemos que após acontecer uma tragédia, a arca de Deus ficar 3 meses na casa de Obed-edom, ter ficado parada lá por não poder prosseguir, porque Davi foi procurar a maneira correta de se fazer. E fazendo da maneira correta, eles obteram vitória sobre aquela situação. Conseguiram concluir a missão de levar a arca de Deus até Jerusalém. Mas fazendo conforme a palavra do Senhor. Então, enquanto fazermos conforme a palavra de Deus, iremos obter vitórias, tudo aquilo que fazermos irá dar certo. Mas quando tentarmos fazer do nosso jeito, de qualquer jeito, pode acontecer tragédias e provavelmente não irá dar certo. Então que guardamos essa palavra no coração e eu declaro renovo e restauração em nome de Jesus. Tamo junto e fica com Deus.